Ô, Vitor Hugo, os idosos, eles geralmente, né, têm uma imunidade um pouco mais baixa, né, do que as pessoas mais jovens, né? Como cuidar desses idosos para que eles melhorem a imunidade, não venha a ter tantos resfriados, tantas gripes? A gente sabe que esse período é um período bem, né, propício a isso. Então, como que a gente pode estar ajudando a cuidar desses idosos em casa? Bom dia, Marília. Bom dia a todos. Bom dia. É muito importante a gente realmente ter esse cuidado especial com o idoso, porque, como bem você falou, o idoso por si só, ele tem a imunidade um pouco mais baixa. E por que essa imunidade do idoso ela é mais baixa? Primeiramente, porque as células de defesa do nosso corpo estamos produzindo a todo momento. E o idoso por si só, ele tem essa produção deficitária, a performance é menor dessa produção de células, porque geralmente essas células elas são produzidas na medula óssea, né? Dentro dos ossos longos do nosso corpo, braços, pernas. No idoso tem o que a gente chama de conversão troncular, né? Então ele é convergido todo para a região do tronco e não fica mais essa produção no corpo todo. Então esse é um fator principal que impacta muito relacionado à parte da imunidade dos idosos. Referente fora outros problemas também, né? Outras funções, outras situações que decorrente da idade vêm a proporcionar também. Mas, assim, uma forma relacionada à prevenção, primeiramente a gente tem que pensar nas vacinas. Então, tem uma série de vacinas, tem um calendário vacinal do idoso, a vacina do pneumococo, que é muito importante, que é a doença que causa morte na população de uma forma geral, a pneumonia por si só, provocada por essa bactéria, por esses tipos, né, de bactérias que são vários. E o idoso, uma letalidade ainda maior se adquirir essa doença. Fora isso, vacina da influenza, que também tem anualmente, vacina agora da Covid-19 também, já temos a 4ª dose disponível para os idosos. O calendário vacinal, de uma forma geral, é muito importante, né? Então, fora isso, manter o idoso hidratado, que ajuda também um pouco mais na imunidade, que é um fator também preponderante, que faz com que o idoso tenha imunidade mais baixa. O idoso, por si só, ele já tem uma tendência a ser desidratado. Por quê? Porque é relacionado à sensação dele de sentir sede, ele não tem como a gente. Quando o idoso vem sentir sede, a desidratação já é muito grande. Ele não sente sede, não quer beber água, tem uma grande dificuldade. Toma pouca água, né? Fica tipo, não, depois eu tomo. E quando toma bem pouquinho. Bem pouquinho e acha que já tomou demais. Já tomei, já estou saciado. Já está saciado, exatamente. A questão da alimentação também acho que influencia muito, né? Bastante. A questão da alimentação. Acho que tem que comer bastante frutas, legumes, enfim. Acho que a alimentação ajuda bastante. Bastante. A alimentação é outro ponto importante e também é um fator que predispõe à imunidade. Por quê? Porque o idoso, ele envelhece não só externamente, mas internamente também, né? Todos os órgãos, todas as funções. E relacionada à absorção dos alimentos, ela também é deficitária no idoso. A gente absorve os alimentos que são ingeridos a partir do trato gastrointestinal. O intestino delgado, por exemplo, é o principal meio de absorção de várias vitaminas, minerais. E o idoso, pelo envelhecimento, ele tem uma absorção menor. Ou seja, a mesma quantidade de alimento que eu comer, que um idoso comer também da mesma forma, eu vou conseguir absorver uma quantidade de nutrientes maior do que ele. Então, assim, mesmo comendo de forma adequada, de forma balanceada, de forma equilibrada, a absorção ainda vai ser menor do que pessoas jovens. Mas, claro, que deve sim se alimentar de forma adequada, ter uma alimentação bem diversificada e com alimentos saudáveis, com frutas, verduras, como bem você falou, legumes. É isso mesmo. Os sinais que o corpo dá, né, quando começa a pessoa a ter uma imunidade mais baixa. É a mesma de uma pessoa mais jovem? Acho que não, né? Já é uma coisa mais diferente, né? Isso. De uma forma geral, os sintomas relacionados à imunidade baixa eles são bem parecidos, tanto do jovem quanto do idoso, certo? Mas o que é que a gente tem que levar sempre em consideração? A pessoa está adoecendo frequentemente, resfriados, então já é um sinal de que a imunidade está baixa. Infecções constantes, outro sinal. Dores no corpo sem nenhum significativo, né? Vive com dores, sem vontade de fazer nada, fraqueza, preguiça, apatia. Tudo isso são sinais que realmente tem um indício aí de ter algum problema relacionado ao sistema imunológico como um todo. Quais são os cuidados que os familiares, né, que estão em casa nos assistindo agora, né, eles devem ter mais com os idosos, né? Assim, um cuidado mais dentro de casa. O que eles podem estar fazendo para ajudar? Joia. Relacionado aos cuidados dentro de casa, o principal, nessa época agora mais fria, agasalhar bem os idosos. Os idosos eles também têm uma tendência a ter a temperatura corporal um pouco mais baixa, principalmente os idosos que são um pouco mais magros, aí tem que ter um cuidado ainda maior. Evitar também de estar em locais com aglomerado de pessoas. Se for locais fechados, de preferência, estar utilizando máscaras, porque não só Covid, mas
influenza, outras gripes, tudo isso também evita a transmissão, pelo menos reduz muito com a utilização de máscaras. Ter uma boa alimentação, como a gente já falou, diversificada, ingerir bastante líquido e não só essa parte toda estrutural, mas também relacionado à saúde mental e à saúde emocional do idoso. Então, ter um bom suporte, um bom apoio e suporte familiar e equipe médica, né? Então, não só a equipe médica formada, bem equipada para que essa pessoa esteja realmente em dia com todos os exames, vacinas e tudo que é necessário relacionado à saúde, mas também aquele suporte familiar, né? As pessoas que convivem com esse idoso se realmente proporcionam amor, carinho e ainda mais, se for um idoso que tem alguma limitação, seja da parte relacionada à dependência ou relacionado também à autonomia, muitas vezes esse idoso precisa de uma pessoa para estar realizando um cuidado mais específico com ele. E aí é importante que tenha aí um cuidador bem específico e bem capacitado para que possa proporcionar a melhor qualidade de vida possível, de acordo com a limitação, claro, de cada pessoa. Muito bom. Mas me diga uma coisa, doutor Vitor Hugo, né? Tem gente, né, que já tem a sua farmacinha em casa. E às vezes quer se automedicar. Ah, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. Tem idoso que é meio teimoso, né? Tô com dor de cabeça, já sabe o que vai tomar. Às vezes nem sabe, mas toma. Vou tomar isso, vou tomar aquilo. Ou se não tá com a gripe, já vai se automedicando, pra não piorar, ou enfim. Quais são os cuidados que a pessoa também deve ter na questão da medicação, né? Do automedicamento? Bom, relacionado ao automedicamento, é algo que sempre traz muito risco a qualquer pessoa, ao idoso em especial, mais ainda. Porque o idoso ele tem uma tendência a ter reações mais exacerbadas a tipos de medicamentos. Então, assim, a gente nunca aconselha a estar realizando a automedicação. Sempre procurar o médico que acompanha esse idoso para que seja prescrita a medicação correta. E relacionado à medicação, Marília, como você bem falou, é muito importante que também está relacionado à parte da imunidade. Por quê? Porque um dos fatores que também ocasionam a diminuição da imunidade é a polifarmácia. E o que é a polifarmácia? É a utilização de 5 ou mais medicamentos por uma pessoa, tá? E é fácil a gente encontrar em idosos que fazem uso de pelo menos 5, 10 ou até mais medicamentos. Por quê? Porque um medicamento geralmente ele é importante e é positivo para uma função específica, mas geralmente ele vai comprometer outros órgãos ou outros sistemas. E aí quando a gente tem 5 medicamentos atuando ou mais, eles geralmente vão estar conflitando entre sistemas diferentes. E isso vai proporcionar um impacto negativo relacionado ao sistema imunológico desse idoso. É importante, claro, que o idoso vá ao geriatra, ao médico, sempre. Quantas vezes ao ano? Uma vez, 2? Joia. Relacionado ao idoso que é sadio, tanto em relação à parte física quanto à parte emocional, está com todos os exames em dia, a gente aconselha a cada 6 meses, se tiver até 80 anos de idade, tá? A partir de 80 anos de idade, a cada 3 meses para estar realizando um novo check-up dos exames de uma forma geral. Se for um idoso que tem algum problema a mais, tem a quantidade maior de comorbidades, ou tem um nível de doença, vamos dizer assim, um pouco maior, mais debilitado, a gente precisa ver com uma frequência maior. E claro, se a gente está traçando aqui, precisa de uma frequência maior a cada 2 meses, tem que estar realizando exames de rotina, ver como é que está. Se também tiver alguma dessas doenças que não estiverem bem reguladas, precisa uma frequência ainda maior, tá? Então, assim, vai depender muito de cada caso. Mas, de uma forma geral, se for bem estabilizado, for um idoso que também não é tão longevo, a cada 6 meses é bem adequado. Se for um idoso que tem uma idade ainda maior, a cada 3 meses. E se necessário for, se tiver alguma alteração do quadro, aí procura antes já o médico que faz esse acompanhamento para que seja tentado solucionar o quanto antes o problema que esse idoso tenha. A gente tem que repor nossas vitaminas sempre. E os idosos também? Sim, relacionado à parte... essa parte de reposição? Relacionado à parte de vitaminas, muitas pessoas acabam repondo de todas as formas, né? Então, um colega sugeriu, um vizinho, um familiar, e aí entra na parte da automedicação que a gente também não aconselha. Vitamina também é um medicamento. Então, o que é que deve ser feito? Nessas consultas de rotina com os idosos, geralmente a gente passa todo o check-up relacionado à parte de exames laboratoriais, que já são inclusos várias vitaminas. E aí, se tiver deficiência em relação a determinada vitamina, que a gente faz a reposição. A gente não deve repor vitamina de uma forma geral, está sempre repondo, porque também uma hipervitaminose relacionada a algumas vitaminas podem provocar fatores danosos, pode ser tóxico, pode provocar fraturas, risco de quedas e várias outras complicações em idosos.
É verdade, porque tem gente que diz assim, eu tô tomando polivitamínico, esse é muito bom. Aí, oxe, eu vou tomar também, então, né? Vou tomar também. Se tá bom para você, vai estar bom para mim. Às vezes a idade é totalmente diferente, né? Exatamente, aí entra também na parte da automedicação, que é contraindicado. Exatamente, né? Então, e tem gente ainda que toma remédio. Tô com uma dor de cabeça, em vez de tomar um, toma dois. Olha o perigo, né, doutor? Quais são os perigos de tomar em excesso uma medicação? É verdade. Mais uma vez, entra a automedicação, que é muito perigoso, e também qualquer medicamento que seja tomado numa dose excessiva tem um risco maior tanto de provocar reações adversas ou de provocar qualquer outro tipo de reação que muitas vezes até agrava o quadro ou chega a provocar um quadro tão grande que seja de urgência médica, em alguns casos até a fatalidade dessa pessoa. É muito perigoso. Digamos que a pessoa está com dor de cabeça. Ela toma remédio de dor de cabeça ou de enxaqueca? Aí vai variar de qual a causa dessa dor de cabeça, né? Então tem que ter uma investigação para saber realmente qual a causa, para ver qual o medicamento mais específico para ela. E muitas vezes aí, vou tomar um medicamento qualquer. Às vezes um medicamento acaba tendo uma queda de pressão, onde não poderia ter tomado. Então por isso que é importante passar por uma avaliação primeiro, para ver qual o medicamento mais específico para essa pessoa. Vamos agora passar para o exercício físico, né? A gente já falou sobre a alimentação. A questão do exercício físico é importante? É importante, com certeza. Até porque o sedentarismo, né, que é a não realização da atividade física, ela também é um fator negativo relacionado à imunidade. Então, a atividade física ela melhora a imunidade, principalmente a atividade física realizada de forma rotineira. Então, pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, para que a pessoa não seja considerada sedentário. E vai não só fortalecer o sistema imunológico, mas também toda a parte do sistema muscular, sistema esquelético, disposição, parte hormonal. Então, uma série de fatores que vai proporcionar realmente coisas positivas, não só para o idoso, mas para todas as pessoas que praticam. Tem pessoas que não fazem exercício na academia, mas faz uma hidroginástica. Tá válido? Tá válido, com certeza. E levando realmente para o idoso, a gente tem que sempre pensar na atividade física que aquele idoso consiga fazer. Muitas vezes o idoso ele tem problemas de artrose, não consegue fazer determinados esforços que vão realizar impacto, né, tem suas limitações. Então a gente tem que adaptar, ver qual o tipo de exercício que é mais indicado e o principal, ver também uma atividade física que esse idoso goste de realizar, porque senão ele vai começar e depois vai parar, e aí não vai adiantar de nada. Lembrando que tem que manter realmente a frequência, tem que manter a periodicidade. Muito bem. Agora sim, quem está acamado, doutor, né? Que tipo de exercício pode estar sendo feito para quem é acamado, para quem está ali na cama direto, o tempo todo deitado, né? O que é que os familiares podem estar ajudando a essas pessoas estarem fazendo? Joia, perfeito. Relacionado a pessoas que são acamadas, que são restritas ao leito, elas devem também realizar exercícios. Esses exercícios eles vão variar dependendo da limitação que essa pessoa tem. Às vezes é um exercício que a gente chama de exercício passivo, onde outra pessoa vai estar fazendo todo o movimento, ou um ativo assistido, onde a pessoa vai estar ajudando e essa pessoa vai estar também realizando no limite dela. E quem é a melhor pessoa para ver quais tipos de exercício ou como fazer esse exercício? Nesse caso vai ser um fisioterapeuta que vai estar indicando quais exercícios devem ser realizados. É importante estar fazendo também a fisioterapia lá no próprio leito, e o fisioterapeuta vai dizer à família ou ao cuidador, à pessoa que é lá responsável, quais exercícios que pode fazer quando o fisioterapeuta não estiver, até para servir como um complemento da fisioterapia e proporcionar tanto a reabilitação dessa pessoa, se caso for necessário, se caso for possível, né, conseguir reabilitar essa pessoa, ou até mesmo melhorar a qualidade de vida dela, reduzindo dores, né, e melhorando de uma forma geral o quadro clínico. O que é que os nossos idosos eles podem estar fazendo para ter um envelhecimento mais saudável, estar com a mente melhor? Eu conheci já várias idosazinhas, né, tipo de 105 anos, até 105, eu conheci uma. Ela tinha mente muito boa. Ela lembra de tudo, ela fala tudo, ela conversa, e ela diz que aquelas palavrinhas cruzadas é o que ajuda ela a ficar sempre com a memória boa, né? Isso ajuda mesmo, doutor? Ajuda, com certeza. E é importante você falar, né? Hoje em dia a gente realmente tem pessoas centenárias e, infelizmente, a maioria não tem uma cognição muito boa. Mas, como você falou, conheci uma de 105 anos que tem um grau de memória, né? Consciência. Alegre, feliz. Exatamente, eu tenho minha paciente mais velha, ela tem 103 anos e ela é lúcida também. E isso é muito gratificante, né? Ela vê ela conversando, contando as histórias. E assim, a gente tenta ver o que é que essa pessoa fez para chegar nessa idade dessa forma. Então,
Ela nunca bebeu, Acho que nunca tem um fumou. mistério aí, viu? Tem um mistério. Ela não bebe, não fuma, nunca fez isso. Tem uma alimentação saudável, sempre praticou atividade física, né, que é importante. Os laços familiares também são muito importantes, atividades de lazer. Então a gente tem que pensar não só na parte física, mas também na parte emocional. Tudo que a gente já falou aqui, parte de alimentação, é um conjunto de coisas, né, que vai proporcionar toda a preparação até que a pessoa realmente chegue à velhice. Muitas vezes não adianta você ter a vida de todas as formas e da forma que quiser, sem ter nenhum cuidado, e aí chegou 70, 80 anos, quer correr atrás de prejuízo. É claro que nunca é tarde para a gente tentar mudar, tá? Mas assim, quanto antes começar a ter uma vida regrada, né, uma vida saudável, sempre pensando em bons hábitos, vai ter uma facilidade maior de conseguir envelhecer com saúde e não só conseguir ficar longevo, né? Não só conseguir chegar numa idade grande, mas também, como você falou, ter consciência, ter autonomia, né? Ter realmente ser responsável pelos seus atos, o que é muito importante. A gente sabe que tem mal de Alzheimer, Parkinson, tudo, né? Hoje em dia, por que as pessoas, elas... É genético isso, doutor? Ou com o tempo elas vão adquirindo essa doença? Como é que é isso? Por que isso acontece? Porque tem pessoas que ficam, e às vezes até muito jovens ainda, não tão idosos assim. Tem gente que com 60 anos, até 50 e poucos anos já tá meio esquecido. Tem gente até mais jovem, na minha idade, minha gente, que é esquecido demais. Eu disse, misericórdia, se a pessoa já é esquecida assim, imagina mais daqui a 10 anos, né? Por que acontece isso? É verdade. Relacionado a algumas dessas doenças, algumas podem estar relacionadas a fatores genéticos, outras relacionadas ao hábito de vida mesmo. E assim, algumas dessas doenças, por exemplo, elas são típicas da fase idosa, né? De 60 anos ou mais. O Alzheimer é um tipo específico desse, mas como você falou, existem casos de antes de 60 anos, 50 ou menos. Aí a gente são casos mais raros, claro, mas aí a gente já chama, por exemplo, o Alzheimer já é um Alzheimer precoce. Geralmente tem um fator genético associado, não vai ser só relacionado à parte dos hábitos de uma forma geral. Mas os hábitos, sim, eles sempre vão estar relacionados. E uma coisa importante que eu vejo muito, às vezes a pessoa é ativa, tem hábitos de vida saudáveis, faz tudo para que tenha uma boa saúde e continua tendo até o momento da aposentadoria, que é uma coisa que muita gente quer, muita gente sonha se aposentar, parar de trabalhar, mas que eu vejo um risco muito grande. E as pessoas, a gente tem que se preparar para se aposentar. A gente não pode se aposentar e ficar em casa, deitado na cama, olhando para cima e sem fazer nada. A gente tem que manter uma vida ativa. Ritmo, né? Um ritmo. Porque se você parou no tempo, pronto, para tudo. Aí começa a vir várias dessas doenças de uma hora para outra. Né? Se aposentou, vai curtir, vai viver mais um pouquinho. Vai viajar, vai passear, vai para casa dos amigos, vai para casa da família, vai pegar uma praia, vai num shopping, vai ler um livro, vai assistir um filme, né? Mas não fica aí só olhando pro tempo. Você tá naquela cadeira de balanço, fica olhando o tempo passar. Aí complica a situação, né? Porque aí realmente o tempo vai passar e a pessoa vai continuar do mesmo jeito aí, ou pior, né? A questão, agora eu vou entrar na questão de quedas. Eu tô entrando em outros assuntos aqui, né? Mas assim, a questão de quedas é muito relativa, né? A gente vê aí, é muito constante a gente vê um idoso, né? Levou uma queda, fraturou isso, fraturou aquilo, né? Como evitar essas quedas? O que as pessoas podem também estar ajudando em casa, um familiar, né? A evitar que um idoso ele possa vir a fraturar alguma coisa ou levar uma queda e acontecer um acidente? Infelizmente, as quedas elas são muito frequentes em pessoas idosas. E claro que a gente tem que ter o máximo de cuidado. E como que a gente vai ter esse cuidado de uma forma geral? Primeiro de tudo, o próprio ambiente, né? A casa, de uma forma geral, ela não pode ter muitos móveis baixos, móveis com quina, evitar tapetes que possam vir a escorregar. Esse idoso ele não pode estar subindo em banquinhos, em cadeiras para pegar qualquer objeto. Geralmente na cozinha às vezes tem um armário muito alto, aí sobe para poder pegar uma panela ou pegar algum depósito e acaba caindo. O banheiro também é um local de grande risco, que é o local da casa que mais tem acidentes, que mais tem quedas, é o local do banheiro. Então é ideal ter aquelas barras de apoio, né? Barra de segurança. Se for um idoso que tenha problemas relacionados à parte articular, principalmente de joelho, tem dificuldades, dores para se abaixar, então coloca um elevador de assento sanitário, que o sanitário não vai ficar tão baixo, vai facilitar tanto para ele sentar quanto para levantar. Se tiver crianças na casa, evitar de ficar brinquedos espalhados pela casa, para que esse idoso não venha tropeçar.
Se esse idoso ele dorme só, ou independente disso, se ele acorda à noite, sempre deixar alguma luz no trajeto da cama dele até o banheiro para evitar uma queda noturna. Se é um idoso que tem dificuldade para andar por si só, se já faz uso de algum dispositivo auxiliar, como uma bengala, por exemplo, e tem uma pessoa que fica de olho, é importante que o cuidador que está lá fique sempre atento para evitar uma queda nos deslocamentos que são mais, vamos dizer assim, que tem mais risco dentro de casa, às vezes um local que é mais estreito, uma porta mais estreita, local de banheiro, então tem que ter sempre essa supervisão e esse cuidado de uma forma geral com o ambiente da casa. Muito bom, viu? Eu acho que eu já perguntei de tudo, né, aqui, né, doutor? Mas aí, deixa as suas considerações finais para quem está nos assistindo agora. O nosso idosozinho está aí, ligado no nosso programa, porque eu sei que tem muita gente aí assistindo e já dizendo, eita, Guta, eu não vou fazer mais isso, eita, eu não vou fazer aquilo. Eita, eu faço isso, né? Tem gente que já vai se identificando aqui com o que a gente vai conversando. Mas aí, deixa aí suas considerações finais para quem está nos assistindo, para que redobrem os cuidados, enfim. Tá, Joia. Primeiramente, queria agradecer o espaço, dizer que realmente é muito importante um tema como esse, falando sobre os principais cuidados com os idosos. Reforçar mais uma vez que nesse tempo é importante ter todos os cuidados relacionados a doenças do trato respiratório, que são muito prevalentes. Lembrar de agasalhar bem o seu idoso, lembrar de manter a vacinação em dia, tá? Lembrar que o idoso ele não deve também ficar só restrito dentro de casa, ele deve realmente sair para ter um convívio de lazer, ter um convívio social. Lembrando que se for sair e se esse local tiver uma aglomeração, é importante estar utilizando máscaras, evitar, na verdade, né, locais aglomerados, mas se tiver uma quantidade maior de pessoas aglomeradas, utilizar máscaras. Se for locais fechados, ambientes fechados, também estar utilizando máscaras e sempre tendo esse cuidado. Importante também a família dar todo o suporte, né, todo o suporte, o apoio mesmo, né, familiar, irmãos se tiver, filhos, sobrinhos, sempre ter esse contato, não se afastar e deixar esse idoso isolado. Fazer com que esse idoso tome banho de sol, nessa época agora fica difícil, mas quando sai o sol tem que tomar banho de sol para ajudar na captação e absorção da vitamina D. Então ter todos esses cuidados, tanto da parte física, da parte mental e emocional, para que o seu idoso possa ter a melhor qualidade de vida possível de acordo com a limitação que ele tenha. E a paciência, que não pode faltar, de Com jeito certeza. nenhum. Né, doutor? É verdade. Obrigada, doutor Vitor Hugo, por você ter vindo aqui esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E a gente ajudar, né, os nossos idosos a ter uma vida mais saudável, né, e ter um envelhecimento mais saudável, digamos assim. Obrigada, viu, doutor? De nada, um abraço. Eita, muito bom, viu, gente? Gostei demais. Doutor Vitor Hugo está aí à disposição, caso você tenha alguma dúvida, caso você precise ir ao geriatra. Super recomendo aqui, viu? Sabe tudo. Próximo bloco.